Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Nosso assunto dessa noite é sobre um sentimento que nasce em quem ama. Mas, se não for bem dosado, pode causar estragos para os relacionamentos. O ciúme. Segundo várias pesquisas, o ciúme excessivo é o maior destruidor e termina com milhares de casais a cada ano. De acordo com uma pesquisa atual, 4 de cada 10 homens e 3 de cada 10 mulheres deixaram o parceiro devido aos ciúmes. Afinal, o que é ciúme? O que levar aí ao ciúme excessivo? O que leva ao ciúme excessivo? Existe uma forma de controlar esse sentimento? Essas são algumas das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão de hoje e você é o nosso convidado a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira já está no ar. Fala-se que todas as pessoas são ciumentas. O que muda de uma para a outra é a intensidade desse sentimento. Quem manifesta claramente o ciúme diz que ele é fruto de amor, mas a consequência muitas vezes pode ser o afastamento do companheiro. Na maioria das vezes, o ciúme acontece quando se tem a sensação de que pode perder a pessoa amada. Nesses casos, a cobrança aumenta. Quem é cobrado passa, sim, a se considerar sufocado e pode revelar uma situação extremamente difícil e que poderá levar a ações desastrosas, fim do casamento e até assassinatos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no Sociedade em Questão desta segunda-feira, mais uma vez, a Superintendente de Políticas para Mulheres da Semira, Raimunda Montelo. Muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer ter aqui. Está conosco também a psicóloga Nádia Yamaguchi. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão mais uma vez. Boa noite, obrigada. Para enriquecer, então, esse debate, eu recebo aí o casal de pastores do Departamento da Família da Igreja Fonte da Vida, Carmen Silva Sanches, a pastora Carminha. Boa noite, pastora. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite. É um prazer estar aqui conosco, com vocês. E também o pastor aí, César Ricardo Nunes Rocha. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um tema tão interessante, né, a ser discutido. E vamos então começar fazendo um teste para saber se os nossos telespectadores em casa são ciumentos ou não. Nós vamos colocar 4 perguntas e você vai poder avaliar então ao final do programa se você é ciumento ou tem tendência então para o ciúme. A primeira pergunta é se você sempre fiscaliza as coisas dos seus companheiros. Se sim ou não, vamos responder depois no final do programa. E para começar então esse debate, eu te convido a participar, fazer a sua pergunta pelo telefone 3254-1078. E eu vou começar perguntando então para a psicóloga, doutora Nádia. Doutora, como definir então os ciúmes? Na verdade, o que seria os ciúmes? O ciúme é aquele... Bom, vamos começar pelo grau, né? Porque, na verdade, como você mesma disse, o ciúme ele é normal, é um sentimento normal, como ansiedade, como vários outros sentimentos. O que diferencia é a intensidade dele. Então, quer dizer, o ciúme é aquele medo de perder a outra pessoa, aquele medo de que você deixe de ser importante para aquela pessoa, né? Esse é o ciúme. O que diferencia muito é que às vezes é aquele sentimento de posse muito grande, aquela questão de querer dominar e de querer controlar a outra pessoa o tempo inteiro. Aí a gente pode dizer que seria então um ciúme doentio ou não? Isso. Porque assim, um ciúme, aquele medo de perder, isso é normal de todo mundo. Quem gosta, ele quer sempre a pessoa por perto, quer cuidar, quer ser importante. Isso é natural de todo ser humano, né? Agora, se você já quer controlar a pessoa o tempo inteiro, se você não quer deixar a pessoa fazer mais nada, não quer deixar ela conversar com ninguém, não quer deixar ela fazer mais nada além daquilo que você permita, aí já é doentio, aí já é patológico, né? Isso sim, né, superintendente Raimunda, é um grande problema que a gente vem noticiando e vivenciando a cada dia, a questão desse ciúme doentio, principalmente do companheiro e para a companheira, né, do esposo, do marido para a mulher, aquele controle excessivo que muitas vezes
acaba, como nós vimos aí na reportagem, em tragédias? A gente tem dois tipos de realidade hoje com relação à violência da mulher, né? Tem a juventude, né? A gente vê jovens assassinar companheiros, namorados, às vezes nem casados, né? Tem vários índices nesse sentido. E aí a gente vê muita questão da educação com relação às pessoas não serem contrariadas, né? As pessoas não estão acostumadas a ser contrariadas. Hoje, vários tipos de violência são praticados, né? Violência moral, que através até da internet, da mídia, né? A exposição do outro, né? Por não fazer aquilo que eu acho que o outro deve fazer para mim, né? Então, tem esse grau altíssimo que a gente fica assustado, né? Nós que sempre lutamos contra a violência contra a mulher, de décadas, né? A militância em décadas, e nos surpreende porque são jovens criados num clima de tolerância, de democracia, sem grandes restrições, com afeto, né? Diferente às vezes das gerações anteriores, que às vezes tinha até restrições de afeto, né? Então, você vê que não é só a questão da droga ou do álcool, existe também uma questão da atitude, né, com relação ao relacionamento. Hoje não se tem mais os rituais, né, parece que as pessoas têm muita pressa de ir direto aos atos e, consequentemente, quando há um rompimento, as pessoas não entendem, né? E também o velho machismo, né? O velho machismo que vê a mulher como uma situação subalterna, uma mulher que, às vezes, você aceitar a emancipação, o poder de uma mulher, às vezes o companheiro não aceita, né? Aí vem a violência econômica, a violência moral, a violência física, a violência sexual, uma forma de sujeição, de subordinar a mulher. Então, a gente tem uma situação, uma gama hoje, até porque a divulgação está sendo maior, mas assusta os graus e os números de violência com relação à mulher. É isso mesmo, pastora Carminha. A senhora vivencia, então, ali na igreja, né, a senhora, o pastor César, situações como essa, daquele controle excessivo do companheiro durante o relacionamento, quer dizer, a pessoa, o companheiro só pode fazer aquilo exatamente, né, que eu determinei, que eu quero que ela faça. Já dentro da igreja, a gente pega casos menos, né, escabrosos, como a doutora ali. Porque quando a pessoa vai para a igreja, no início realmente ela tem esse problema sério de enfrentar os ciúmes e realmente o homem é o mais possessivo. Mas depois vai aprendendo, né, que até a Bíblia, né, nos ensina várias cenas de ciúmes, desde Gênesis até Romanos, quase o livro todo, né? E então nós, quando entramos para uma denominada igreja, nós vamos aprender que os ciúmes não é de Deus, não é uma coisa normal, não é uma coisa saudável, né? Aquele cuidado, como a doutora psicóloga estava falando, aquele cuidado com o outro, nós devemos ter sim, né? Agora, por exemplo, meu marido conversar com outra pessoa, eu acho que aí eu tenho que ter confiança em mim, né? Então, os ciúmes, para mim, é muito a falta de confiança na própria pessoa. Ela não confia em si própria, ela se acha, talvez a autoestima dela esteja muito baixa e ela não consegue acreditar naquela pessoa, confiar. Então, na igreja a gente encontra casos, sim, mas mais ameno, né? No início, alguns escabrosos, mas depois eles vão realmente aprendendo e o cônjuge converte, né? Agora, quando um não converte, o outro sim, aí é muito difícil, porque ele tem ciúmes da igreja. Ele tem ciúmes, até fala coisas horrorosas, até a respeito de pastores, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e, assim, estar ali com a pessoa, ensinando e chamando esse marido para a igreja, porque é muito complicado. Tem marido que, se a gente, assim, não instruir a mulher, ele pode até
querer nos pegar na porta da igreja, porque ele fica... É meio complicado ele aceitar, não é isso, pastora? Aceitar esse convívio, né, pastor? Exatamente. Essa mudança de vida, vamos dizer assim, da esposa, da mulher, que, consequentemente, quando o casal tem filhos, os filhos acompanham também a esposa. Exatamente. Como foi colocado, a questão do ciúme é uma questão muito inerente ao ser humano. Você tem um cuidado, como a pastora estava falando, até certo ponto, que é salutar. A partir de determinado posicionamento, já passa a ser doentio. Então, como foi colocado, é uma questão não da confiança na outra pessoa, mas na confiança na própria pessoa de gerenciar aquela situação. Ela perde o controle. Acho que, se não estiver dominando, ela não está no controle, né? Então, o que acontece dentro da igreja? A gente orienta os casais a buscar em Deus essa solução e buscar, através da palavra de Deus, o direcionamento e a posição de cada um no relacionamento, fortalecendo cada um no seu interior, para que ele realmente possa exercer o seu papel no relacionamento, não desvirtuando, que é onde acaba muitas vezes tendo conflito, gerando algumas cenas de ciúme que às vezes partem para agressões físicas e tal. E eu queria fazer uma ressalva também, que a situação do ciúme, ele não afeta única e exclusivamente a mulher, ao homem, né? Mas a mulher também, ela tem um sentimento de posse muito grande, né? Então, esse ciúme exacerbado não é inerente ao homem, ao macho, né? No caso, só a mulher, homem, exatamente. Mas a mulher também. A mulher também, a gente tem presenciado e tem vivenciado situações em que a mulher, ela exerce no relacionamento um ciúme doentio, que o homem não pode nem olhar para o lado, que ela já planta uma cena de ciúme violenta, né? Então, eu acho que a questão do ciúme, ela não é inerente ao homem ou à mulher separadamente, indistintamente, né? É uma questão inerente ao ser humano, né? Independente do sexo, né? O masculino e o feminino. É uma situação que todos os dois vivenciam e tem que realmente ser trabalhada nos dois sexos, né? Nós temos aí uma participação. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Isabel, professora Isabel Campos. Seja bem-vinda, professora Sociedade em Questão. A senhora fala de onde? Eu falo do Parque Acalanto, Goiânia. Seja bem-vinda. Qual a pergunta da senhora? Olha, na verdade, não é uma pergunta, estou tentando dar uma contribuição do que eu penso sobre o tema em questão. Sim. Porque, na verdade, até a psicóloga, ela já adiantou um pouco a questão do ciúme, que o ciúme é um sentimento normal do ser humano. Agora, do meu entendimento, não sei aí se a bancada vai concordar, eu acho que é mais ou menos naquela linha que a Raimunda Montello estava colocando. Isso não é ciúme, isso é posse. Essa coisa aí que a bancada está discutindo, quando as pessoas chegam a pontos extremos, é sentimento de possessividade, é muito machismo, de ambas as partes, qualquer um, porque a mulher também, muitas vezes, tem ataques, né, desse sentimento amoroso. Então, para mim, tudo se resume em posse da outra pessoa. Não é ciúme. Ciúme é uma coisa normal. Às vezes eu tenho ciúme de um amigo, quando a Raimunda não me chama para comer o frango caipira da casa dela, eu fico com ciúme, porque ela chamou outras companheiras, não chamou a mim. Mas é uma brincadeira, viu, Raimunda? É assim, então, para mim, tipicamente patriarcal, possessividade. Eu sou dono, é propriedade privada, é minha propriedade privada, que desliga o telefone, não pode conversar com outras pessoas, não pode sair com outras pessoas. Isso não é ciúme, isso é possessividade, isso é doença, é patológico, ou então é excesso de machismo, né? Essa é a minha opinião que eu queria colocar aí para a bancada. Obrigada pela participação da senhora, professora. Doutora Nádia, é exatamente isso. Sai um pouco do ciúme e entra a questão da possessão, né? E controlar, quando chega a esse ponto, a possessão, controlar isso é um pouco complicado. Muitas pessoas não sabem como controlar. Na verdade, porque quando chega o ponto do patológico, não é só uma questão de controlar, é uma questão de sanar um motivo. Por que chegou até aí?
né? Até quando entrou foi comentado que há alguns casos em que esquizofrenia, alcoolismo, né? Tem algum toque. Geralmente as pessoas elas têm alucinações, então elas têm uma maior tendência a ter ciúme, porque elas vê coisas que não existem, né? E tem o fato de que algumas pessoas também dão motivos, né? Então não é só a questão do patológico em si, da pessoa sozinha. Mas como né, os pastores comentaram também, tem a questão da autoestima da pessoa, né? Se eu não tenho uma autoestima boa, se eu não me acho importante o suficiente, se eu acho que não sou tão bom assim para segurar alguém ou para ser importante para alguém, isso é um motivo de eu me sentir inseguro. Né? Então, o que deve ser muitas controlado vezes, então, está nessa questão da confiança em si mesmo. Né? Sempre tem, né? Um ponto-chave a autoestima da pessoa. Então, assim, na verdade, não é controlar o comportamento, é controlar essa autoestima, como é que eu estou me sentindo, para eu me sentir bem. Até porque, assim, se a pessoa não quer ficar comigo, por mais que eu sofra, não tem como obrigar alguém a ficar comigo, né? Então, a questão não é controlar o comportamento do outro ou o que eu sinto, é controlar a minha autoestima, né? Se alguém não gosta de mim, paciência, né? Não tem como. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Caiu a ligação. Pode ligar, você pode participar, você concorda? É uma pessoa ciumenta, é uma pessoa possessiva? Conhece alguém que tem aí esses traços de ser controlador, possessivo? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. Agora, superintendente... Queria falar. Sim, fica à vontade. É que a gente, historicamente, a violência exercida contra as mulheres, ela é uma dominação, às vezes tem um controle social, né? Em guerras, você vê casos de o estupro contra a mulher, né? É uma forma de intimidação e de dominação. A gente vê no cotidiano dos delitos cometidos, os assaltos, às vezes ele vem acompanhado de uma violência sexual para intimidar, para constranger, para aniquilar o sujeito e aí a mulher. Então, às vezes, às vezes nem na gama da psique do sujeito, às vezes é uma questão histórica, social e de costumes, né? Às vezes também da crença, né? Às vezes tem religiões que têm uma relação muito autoritária com relação à mulher, né? Então a mulher ela é sujeitada, ela não está no mesmo nível de igualdade, de equidade com relação ao homem. E aí, mesmo na época de hoje, o superintendente, a gente ainda vivencia fatos, nós vemos aí, eu sou de uma geração que lutou arduamente para que a mulher tenha o direito e a posse do seu corpo. Hoje a gente vê jovens estimulados por algumas religiões da apologia da virgindade, né? Que é uma coisa que a gente sabe que isso não leva ninguém para lugar nenhum, a felicidade. A felicidade está no respeito ao outro, né? Ter o mesmo direito. Então, no século XXI a gente está assistindo isso, que nos entristece, né? Que fizemos com nossos filhos, né? De ver que foram educados de forma com equidade, para que tenha direitos. A mulher tem o direito à sua profissão, a decidir sobre a sua vida, sobre o seu corpo. De repente se submete a uma relação tão desvantajosa, né? E sem nenhuma autonomia de si, da sua vida, né? Então, nos surpreende. Pastora Carminha, tem assim todo esse trabalho realizado, no intuito de ensinar, aconselhar, principalmente os pais, como na educação dos seus filhos, como lidar com essa questão, como ensinar esse respeito ao próximo, esse respeito ao seu companheiro. Isso já vem de um crescente, de uma educação, né, dessas crianças. Isso é fundamental também para que ele cresça um homem ou uma mulher de respeito, que vá respeitar aí o seu próximo. É verdade. Eu acho que desde o ventre materno, né, nós temos que ensinar, né, o pequeno, porque você imagina um bebê dentro de um ventre materno. Hoje nós sabemos que a criança ouve, né, a criança sente. Antigamente
não era assim, né? Era, mas ninguém sabia. Então, hoje, a partir do momento da concepção, tem que ser amada aquela criança, né? Pelo pai, pela mãe. Se já existem outros irmãos também. Então, dali para frente, a família tem que cuidar dessa criança, né? Então, hoje, infelizmente, a mãe tem que trabalhar fora, o pai, lógico, mas, às vezes, eles esquecem do ser pelo ter, né? Então, o consumismo está muito... eu fico assustada porque eu lido com crianças. Hoje, não lido mais secularmente, né? Eu sou pedagoga, mas eu estou na igreja e dou aula para crianças de 9 a 13 anos, até o pré-adolescente. Então, eu assusto muito com a modernidade, né? Com as coisas que eles chegam até mim. Né? Faltou aquele princípio de família, né? Onde a família se reunia, né? Na mesa para fazer as refeições, aonde os pais, né? Quando os filhos retornavam da escola, perguntavam: meu filho, como que foi a sua aula? Hoje, né? A modernidade... A mãe não está em casa a hora que o filho chega da escola, né? Então, a babá que vem acudir a criança ou uma pessoa que toma conta da casa toda. Então, há um complexo nisso tudo. Agora, nós tentamos, como pastores, como a Igreja Fonte da Vida, nós temos cursos, né? Criação de filhos à maneira de Deus. Nós temos famílias abençoadas, onde nós tentamos, né? Com 13 lições, 13 semanas, acudir essa família, tentar ensinar como essa família... A gente pega casais desestruturados, até separados. E realmente, assim, não é que o curso seja um milagre, não existe milagre nessa área se os dois não querem, mas a partir que eles queiram aprender, e há então esse momento muito bom. E hoje a gente se alegra sim, porque os pais estão se interessando a voltar à mesa, a voltar pelo menos uma refeição por dia, estarem juntos, né? É o que nós temos tentado passar para essas famílias. Eu queria só acrescentar... Deixa só eu atender uma outra ligação aqui, surpreendente, a gente já responde. Olá, boa noite, com quem eu falo? Alô? Boa noite, com quem eu falo? Com a Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia, à Sociedade em Questão. Você fala de onde? Eu falo de Goiânia. Qual a sua pergunta? É porque eu não sei como lidar com ciúme. Você gostaria, então, de saber como lidar com esse ciúme? Quais as suas principais dificuldades, Cíntia? Eu não... Cíntia? Acho que a ligação caiu. Doutora Nádia, eu vou deixar então para a senhora explicar. Como você disse, assim, eu ia perguntar exatamente qual é a característica que ela tem, quais são os medos que ela tem, né? Porque quando a pessoa sente ciúme, como a gente disse, o principal medo é de perder a pessoa, de deixar de ser importante para a pessoa. Então, assim, o que eu sinto? Qual é o meu medo? Uma coisa que foi dita também que é muito importante é essa questão de saber se respeitar. Se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar o outro? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar no outro? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu tenho que me trabalhar. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me confiar em mim mesma, eu tenho que saber quem eu sou. Porque se às vezes eu não confio em mim, eu acho que ninguém também é confiável, né? Então, antes de tudo, eu tenho que me amar antes de qualquer coisa. Trabalhar a mim mesmo para depois... Isso, tudo parte da gente, né? Tudo parte de mim, de dentro, né? Sempre de dentro para fora. Superintendente. Eu queria falar assim, eu acho que o grande ganho da modernidade, dos tempos atuais, primeiro é a divulgação, né, desses índices de violência, né? Porque as pessoas denunciam, saíram do silêncio, do anonimato, têm coragem de procurar ajuda. E também a gente... convive hoje com uma diversidade de famílias. Nós não temos mais aquela família burguesa, padrão, do pai, a mãe e os tradicional, filhos. Tradicional. Né? Exatamente. A gente tem famílias das mais diversas, né? Famílias que são dirigidas só pelos avós, de pais, só de pais,
só de mães. Então, a gente hoje tem uma gama de arranjos familiares que é importante e que está trazendo a felicidade, o equilíbrio para as pessoas, para as crianças, às vezes, que estão em abrigos e que são adotadas, e, às vezes, até dos próprios parceiros que vão à busca de ter os seus próprios filhos. Então, isso é muito importante porque a democracia nas relações pessoais ela é muito importante para a sociedade, né? Porque é um ponto positivo na disseminação da paz, né? Contra a violência, contra a tirania, que é muito grande e que a gente viveu em tempos atrás, né? Até de se você não podia dominar o outro do ponto de vista do poder, às vezes você internava em manicômios, né? Você internava em conventos, né? Quantas mulheres seguiram, às vezes, obrigadas a sua vida religiosa, porque discordou, não aceitou um parceiro que o hoje pai essa escolheu. liberdade, então... Hoje, essa liberdade, ela dissemina a paz. Eu vejo que a autonomia do sujeito, a capacidade que o sujeito tem de ter para si a sua vida, escolher, ela é um ponto positivo na disseminação da paz. E a gente vê, inclusive, nos países com maior conflito, né? A gente percebe que lá na sua base cultural tem muita intolerância do ponto de vista das relações pessoais. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Maria. Seja bem-vinda, Maria, ao Sociedade em Questão. Você fala de onde? Eu falo de Aparecida, de Goiânia. Qual a sua pergunta? Eu queria orientação. Se vocês puderem me dar. Sim. Qual a sua principal dúvida, Maria? Infelizmente, a nossa ligação caiu. Eu te convido, então, a retornar essa ligação, 3254-1078. E antes de ir para o intervalo, eu vou deixar aí a nossa segunda pergunta dessa nossa pesquisa aí, se você é ciumento ou não. Se você acha que o seu parceiro está sempre mentindo e desconfia dele sempre, sim ou não? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. E o ciúme, quando controlado, pode ser a pitada no relacionamento. Pode alertar aí sobre os cuidados que deve se ter com o companheiro. Mas o ciúme excessivo causa grandes males. Sofre o ciumento que sempre idealiza uma situação de traição do parceiro sobre o outro ou também na cobrança aí dos relacionamentos pode ser desfeitos por conta do ciúme. Vamos continuar então falando aí sobre este sentimento que, se ponderado, se moderado e na medida certa, pode sim trazer aí benefícios para o relacionamento, mas também, se for bem excessivo e possessivo, pode causar várias tragédias, principalmente aí na vida a dois. Agora nós falamos muito, né, superintendente, doutora, pastora, falamos muito a questão do ciúme do casal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciúme dos pais com os filhos. Né? Existe também aquele ciúme possessivo da mãe, né, pastor? Exatamente. A mãe com o filho fala, não, o filho é meu, e o filho cresceu, chegou o tempo de namorar, de conhecer aí uma outra pessoa, e a mãe não aceita de forma nenhuma. Exatamente, nós temos visto, né, e eu acho que faz parte da maternidade, né, sempre ter em casa o filhinho, né? Pode ter 40, 50 anos, exatamente. 40, 50 anos, que é o filho, né? Filhinho querido. Então, esse também é uma situação de posse muito grande. Eu creio que as mães sofrem muito quando o filho tem que sair, tem que namorar, tem que buscar o seu espaço, criar a sua família. Isso é um ciúme. Mas eu creio que também, como o ciúme entre parceiros, ele, quando é bem administrado, ele é salutar, né? Ele faz parte do relacionamento. Ele é uma coisa que edifica, né? E traz um cuidado da mãe com o filho, da criação, de transmitir valores, de preocupação.
Eu acho que esse é um ciúme positivo, desde que também não seja, não extrapole, né, esse limite de possessão. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Edmar. Seja bem-vindo, Edmar, à Sociedade em Questão. Você fala de onde? Falo de Anápolis. Qual a sua pergunta? A pergunta minha é porque eu sou uma pessoa que eu sou possessivo no ciúme. Já tem 22 anos, vai para 23 anos de casado. E até hoje ainda sinto ciúme da minha esposa, bastante. E como é esse ciúme, Edmar? Eu vou deixar até a doutora Nádia te perguntar, né? É um ciúme possessivo ou é um ciúme que você consegue controlar? Não, agora, de uns tempos para cá, eu até consigo controlar, mas aí, às vezes, eu acho que esse ciúme, a hora que eu chego dentro de casa, que eu sinto falta da minha mulher, um abraço, uma coisa, que ela me recusa dentro de casa, aí parece aquilo para mim para ir para um bar beber. Aquilo, aí vem aquela cena de ciúme, que me recusou, um abraço, aí eu saio e vou beber, aí a hora que volta parece que é pior. Obrigada pela sua participação, doutora Nádia. E como é que é, assim, ele, né, se ele costuma conversar com a esposa sobre isso, como é que é essa questão? Porque geralmente o ciúme, um dos primeiros passos é o diálogo com o casal, né? Por que está acontecendo? Por que ela está negando isso? O que está acontecendo? Às vezes o que ela está negando não é porque ela tem outro alguém, talvez ele fez alguma coisa que a chateou, né? Então, assim, o primeiro passo para mudar um pouco essa questão do ciúme é o diálogo, né? E daí buscar, dialogar e perguntar, não, o que está acontecendo, me melhorar, porque aí ele já busca o alcoolismo, que já é algo que piora ainda mais o ciúme, né? Porque aí vem coisas na minha cabeça que não existem, né? E vem aquela questão de, como a gente já falou, de autoestima mesmo, né? Então, ele se sente mal, não se sente muito querido. Então, assim, é mais a questão dele se trabalhar mesmo. E o primeiro passo entre casal é sempre o diálogo, sempre sentar e conversar. Né? O que saber está acontecendo? O porquê, o que está acontecendo, o que levou a essa reação, não é, doutora? Porque assim, ó, o diálogo ele é um ponto que atrapalha em qualquer relacionamento. Às vezes eu estou pensando que é um motivo e não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando. Então, assim, o conversar é o que esclarece. Não, é por causa disso ou por causa daquilo. E às vezes a coisa é muito mais simples do que parece. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É com a Divina Rosa. Seja bem-vinda, Divina, à Sociedade em Questão. Você fala de onde? Eu falo aqui do Parque Santa Maria. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, se o zelo também exagerado, ele é um ciúme, principalmente questão de pais para filhos, porque assim, eu tenho muito ciúme dos meus filhos em relação à amizade. O zelo exagerado é um ciúme? Obrigada pela sua participação. Vou deixar então para a pastora Carminha responder essa pergunta. Parece que eu não entendi bem ela falar que é ciúmes o zelo, do zelo, né? Exatamente, o zelo em excesso, né, dos filhos seria, né? Ciúme. Olha, o zelo em excesso faz mal de qualquer maneira, né? A gente tem que ter aquele zelo natural, como César Ricardo disse, né, que a mãe, mas às vezes é o pai, né, gente? Não é só a mãe, não, a figura materna, às vezes o pai, ele se sente, quando a menina, né, sai de casa ou casa, o pai, geralmente, ele fica mais assim, aqueles ciúmes, a falta, né? Então, esse zelo de mãe para filho, quando ele é exagerado, ele prejudica, desde pequenininho, desde quando vai para a escola, se a mãe, né, tem mãe que parece, a gente fala até que seria como a galinha choca que coloca os pintainhos embaixo das suas asas, né, e não quer deixar sair. Então, isso faz mal para a criança e vai fazendo mal para o adolescente, o adulto, mas o zelo normal, o zelo natural, toda mãe tem que ter, toda família. Tem um provérbio africano que é muito sábio, quando fala que para educar uma criança precisa de uma aldeia. É porque para poder mediar isso, você ter outros, né, no caso, hoje a gente não tem essa família
estendida, não tem mais aquele agregado para contribuir. Mas a gente tem a escola, tem outros arranjos modernos que pode contribuir para que essa família não fique uma família simbiótica, porque você tem que educar filhos para o mundo, né? E aí prepará-los para enfrentar o mundo. Eu acho que é essa a dificuldade, superintendente, das mães hoje, dos pais, em criar os filhos para o mundo. E aí, com relação muitos criam para ao si. ciúme, eu vejo que o telespectador que fez a intervenção de Anápolis, às vezes precisa de ajuda profissional, né? Nós temos hoje alguns equipamentos sociais que contribuem, se a pessoa não tiver condição de procurar um profissional particular, né, que é um psicólogo, né, para poder mediar. Às vezes a relação está tão complicada que você não consegue essa mediação e esse diálogo. Por isso que ele vai buscar ajuda de um profissional, né, num boteco, com um colega. Né? Agora, da forma mais saudável, é procurar um profissional. Né? Às vezes, uma terapia de casal ajuda, né? Às vezes, a orientação espiritual, né, do credo de que a pessoa tem, se não tiver credo, os mais velhos, né, da própria família. Eu vejo que é muito importante essa mediação de um apoio social, de um apoio gregário, coletivo, de clube, de associações. A gente vive uma vida social, então esse isolamento, ele dificulta, e aí faz com que você fique só criando caraminholas mesmo, né? Com certeza. Nós vamos então fazer aí uma outra pergunta, uma terceira pergunta aí dessa enquete que nós estamos fazendo, na verdade, desse teste, né, que nós estamos fazendo. Se você não se sente à vontade quando vê o seu parceiro, o seu companheiro conversando com alguém, sente ciúme? Sim ou não? Vamos atender uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Shirley. Seja bem-vinda, Shirley, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A pergunta que eu vou fazer para a senhora é outro caso. É a respeito de uma criança que eu tenho, de 6 anos. Gostaria, me parece que tem uma pastora, né? Isso, a pastora Carminha. É um prazer, pastora. Prazer todo meu. Eu gostaria muito de contar com o coração da senhora, sabe? Eu estou numa situação muito difícil, irmão. Estou com um filho, não sei o que fazer, muito rebelde, sabe? Sim. Estou morando, por favor, nas casas dos outros. Graças a Deus, uma pessoa que me apoiou, me deu atenção. Separei do marido, né? Até mesmo por ciúme também. Senti vontade, estou aqui, deu vontade de ligar para vocês, falar com vocês. Quero contar com a senhora também nas orações aí, para Deus me dar uma direção, caminhar minha vida. Está muito difícil. A senhora está falando de onde? A criança teimosa. Senhora? A senhora está falando de onde? De Aparecida. Ah, sim. Então, ele vem na gente, joga as coisas, quer quebrar as coisas tudo. O pai, não dá certo com o pai. O pai é uma pessoa, era muito ciumenta, aquela pessoa obsessiva. Começa a beber, igual a irmã falou aí, né? Fica pior. Então, eu estou nessa situação, meus irmãos. Eu queria contar com vocês. Obrigada. A pastora está orando aí pra gente. Ok, obrigada pela participação da senhora. Vou deixar, então, a pastora Carminha falar que nós temos, sim, né, pastora, um núcleo ali na Igreja Fonte da Vida que recebe essas pessoas, né? Um núcleo de aconselhamento onde há profissionais cristãos, né, que estão ali. Eu não sei o endereço, decora uma falha minha, mas é na OAB ali, na rua do OAB, subindo, antes de chegar na Campo do Goiás. Antes de chegar na Ricardo Paranhos, você vai encontrar, ou ligue no 3281-5652, você tem informações. Procure o DAI. Ali nós temos uma gama de psicólogos que vai acudir a criança, você, a mãe, a família, se preciso. E você também nos procure nesse mesmo telefone, 3281-5652, e pode marcar um horário conosco, né,
pastores do Departamento da Família, e nós iremos atendê-la e, se possivelmente, ajudá-los. Isso aí, doutora Nádia, eu queria que a senhora explicasse exatamente, pastor César, fica à vontade, quer falar antes de eu concluir a minha pergunta para a doutora Nádia. Sim, eu queria só fazer uma intervenção, no sentido que nós estamos discutindo aqui, e nós temos visto que todas as situações nos levam ao entendimento que a família bem estruturada, ela produz pessoas bem estruturadas, com a autoestima elevada, né? Quando você tem um carinho dentro de casa, quando você tem um lar bem estruturado, né? Quando você tem aquela estrutura que supre todas as suas necessidades, tanto como filho, como esposa, como esposo, ou como pai e mãe, quando você tem essa família estruturada, você produz, né, pessoas estruturadas, pessoas que têm capacidade emocional, espiritual e natural para enfrentar todas as dificuldades e ter uma autoestima elevada, capaz de superar todas as dificuldades que, com certeza, nós vivenciamos. E, né, quando a pessoa é preparada para o mundo, quando ela é orientada dentro de uma base bem estruturada. É isso mesmo, né, doutora Nádia? Essa família como base ali na educação, desde de bebezinho, né, ensinando o amor ao próximo, o respeito, né, ao próximo, é fundamental. Com certeza. A família, ela é a primeira sociedade em que a gente vive, né? Verdade. Então, assim, é ali que se aprende para que possa depois viver lá fora. E essa questão até quero comentar, porque hoje em dia a gente comenta assim, as famílias hoje, as mães não têm muito tempo, os pais também não têm muito tempo. E é lógico, faz parte da vida de todo mundo hoje. Hoje as mães precisam trabalhar. Mas a questão não é nem o tempo, mas a qualidade de tempo que se tem. Né? Às vezes a mãe trabalha fora, mas a hora que chega em casa, tirar o tempo de estar com o filho, de saber como é que ele está. Realmente essa questão do ciúme, ela vem bem de criança mesmo, né? Quando ela é patológica. Porque tem o período que a criança, geralmente o menino ele tem um período que ele se apega muito à mãe e a menina se apega muito ao pai. E ele acha que a gente fala, né, na psicologia, que é o primeiro amor, né, da vida da criança. E ele vai aprender ali que é um amor, mas que não é só dele. Né? O filho ele vai aprender que a mãe é dele, mas é do pai também. Então, que ele vai aprender a dividir, que ele vai sentir um certo ciúme, mas ele vai ter que aprender que não é só dele. Né? E que da mesma forma a menina. Então, realmente, é bem ali de família mesmo, e que a mãe e o pai saibam trabalhar isso. Porque tem aquelas mães também que acham, não, eu vou deixar tudo, e algumas mães deixam até o marido, de dar atenção para o marido, para cuidar só do filho, fazer tudo que o filho quer. Ele não vai aprender que ele, né? Exatamente, ele já vai começar entendendo que a atenção é para ele quando ele quiser. Aí é grande tempo que ele quiser. Né, Exatamente. Que é a função paterna. Qual é a grande função do pai nessa relação aí? Exatamente. É separar o filho da mãe, separar do ponto de vista de dar um corte emocional, de que a mãe não é possuidora daquela criança, porque essa relação entre mãe e filho, ela é corporal, né? A mãe gera, exatamente, depois amamenta. Então, aí vira essa simbiose se não tiver essa terceira pessoa, que é fundamental para mostrar o mundo, para dar a lei. Né? Então, hoje a gente vê uma fragilidade social da função paterna, tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista social. Exatamente. Né? E o que essa criança está revoltada e bradando e gritando socorro, é esse lugar desse pai, né? Por mais que ele seja problemático, mas é esse lugar desse pai, né? Com certeza. Que é a função paterna. Nós estamos aí, sim, só um minutinho, já vamos falar, pastor. Nós vamos fazer a nossa última pergunta aí do nosso teste. Se você confia que o seu companheiro saia sozinho e não sente aí, vamos dizer assim, ciúme, nem preocupação, aonde ele está, com quem ele está falando, sim ou não? Sim, pastor? Tem uma figura que a gente usa muito para representar o que a doutora está falando, que a mãe, quando ele pega a criança, ele carrega nesse jeito, né? Aqui junto do peito, carregando e bem aconchegado. O homem, o pai, normalmente, ele pega a criança do lado e com o rosto para frente, né? Mostrando para ele. Então, a gente usa muito essa figura, mostrando que a mãe é
carinho, né? aconchegante, protetora, o pai já mostra, né? Essa é a função que tem que ser. O pai abrir, né? Separar, como a doutora está falando. Cada um tem o seu papel. Exatamente. A mãe tem o seu papel, né, mais acolhedora, de aconchego, de mais aconchego. O pai de mostrar, né? Está mostrando, o mundo é esse, né? Isso, e eu estou cuidando. Quando a gente fala assim da psicologia, que eu também sou psicóloga, isso independe do sexo, independe do gênero, né? É aquele papel. Às vezes a criança é órfã, a mãe vai criar aquele filho sozinha, mas ela coloca no meio da sala, dentro de casa, um símbolo que faz essa separação. Então, é importante a gente entender isso, até para saber como lidar com essas questões que são fundamentais, né, e são importantes para a vida das pessoas. E do ponto de vista da prevenção, a gente tem que trabalhar 3 gerações anteriores para você trabalhar a psique do sujeito, né? Nós vamos atender uma outra ligação. Olá, boa noite. Oi. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Com a Lúcia de Anápolis. Seja bem-vinda, Lúcia, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Obrigada. Eu quero fazer a pergunta para a psicóloga. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa há 4 anos e ela sempre me acusa de traição e nunca traí. Você acha que ele me trai? Obrigada pela sua participação, Lúcia. Doutora Nádia. Não necessariamente, né? Não é porque ele desconfia, né? É lógico que, né, geralmente quando a pessoa trai, geralmente ela também acha que todo mundo trai. Mas essa questão de autoestima mesmo, de insegurança mesmo, é que está ligado a essa desconfiança, né? Então, não necessariamente, não é que porque ele acha que você trai, que ele te trai também. É a questão de insegurança mesmo. E essa insegurança não é porque você está passando, né? É porque ele é inseguro, porque tem histórias desde a infância, tem, né, um motivo dele que ele deve investigar. Provavelmente ele precisa realmente de um auxílio, de uma terapia, de algo, né, que possa mostrar e trabalhar isso nele, né? Mas é algo com ele, né? Eu só queria dar um alerta, né, com relação à violência. São pistas que a pessoa já está dando, né, com relação a um relacionamento, né? Cuidado para não cair na violência moral, né, de falar. Eu queria falar da Lei Maria da Penha. Isso, né? nós estamos até aqui com um manualzinho. Eu deixei né, para cada, né? Isso, um manualzinho. É uma síntese da Lei Maria da Penha. E procurar ajuda. Nós temos a Secretaria de Política das Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. Tem uma rede de atendimento, centros de referência. Anápolis tem um centro de referência da Secretaria Municipal da Mulher, né, que faz um trabalho super interessante. Aqui em Goiânia, a gente tem o Centro de Referência da Igualdade, que tem um atendimento multiprofissional e psicossocial. Né? Temos psicólogos. Para contato é o 100? Diz que... aqui é para denúncia, né? Diz que 180, diz que 100, no caso de violência mesmo, né? Espero que é um serviço que a gente tem, mas a gente gostaria que as pessoas não precisassem dele, né? Mas se precisar, temos aí que tem atendimento, orientação jurídica, nós temos uma parceria com a Defensoria Pública que funciona dentro do centro de referência e também o Núcleo de Combate ao Tráfico de Pessoas. Quero agradecer, então, a participação da Superintendente de Políticas para as Mulheres da Semira, Raimunda Montello. Muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também ao casal aí de pastores do Departamento da Família da Igreja Fonte da Vida, pastora Carminha, né? Carmen Silva Sanches. Obrigada pela participação. E pastor César Ricardo Nunes Rocha também. Obrigada mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar, então, para a doutora Nádia, né, para responder, então, doutora, a esse teste que nós fizemos. 4 perguntas, sim ou não? Podemos dizer o quê? Que a metade ou mais da metade? Como que a gente pode dar esse resultado? Se dessas 4 perguntas, se você respondeu sim para metade, é perigoso, né? Até porque essas perguntas já são voltadas para o ciúme, já, né, possessivo, patológico. Então, assim, se você respondeu sim para 2, já toma cuidado, procura saber o que é que está te acontecendo, procura um auxílio, né? Uma ajuda profissional. Isso, né? Porque já não está legal, né? Já são sinais de que alguma coisa errada tem aí.
Quero agradecer, então, a participação aí da doutora Nádia Yamaguchi, psicóloga. Muito obrigada pela participação e pelas orientações, doutora. Obrigada. E muito obrigada a todos os nossos entrevistados. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para a reflexão é bíblica e está em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exorbece, não é incontrolável, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e para sua família. Boa noite.